Só que ela não é uma palavra assim, nossa, que palavra fácil, simples de dizê-la, não. Não, não. Ela foi bem dura, bem árdua. Ah, e algumas das palavras que eu trouxe aqui, aos irmãos que têm vindo nas noites de adoração, as pessoas que têm acompanhado aí as palavras, visto, está tudo no YouTube também, meus irmãos. Eu falei sobre vida de entrega total, essa vida em que nós devemos estar entregues diante da presença de Deus. Eu já falei sobre confiança em Deus. No Dia das Mães, inclusive, a palavra foi sobre confiança, né? E no domingo passado eu falei sobre redenção. Que o sangue do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, nos redimiu, nos limpou, nos lavou de todos os pecados, o sacrifício dele na cruz. Só que há um princípio que precisa ser inerente. Esse princípio ele precisa estar, ele é essencial, assim como a água é para nós, ele é essencial para que nós possamos viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E esse princípio está descrito lá em João 14, 23 e 24. Mateus, abre aí para nós, Guilherme. Mateus, capítulo 14, João 14, 23 e 24. Está escrito, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O outro, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Olha só, o princípio que eu quero trazer hoje é a obediência. A obediência, ela tem de fazer parte da nossa vida para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Senão nós não alcançaremos as bênçãos do Senhor. Então, se nós somos lavados, se nós somos remidos, se nós somos perdoados, se agora nós somos nova criatura, se nós nos dizemos cristãos, nós temos que caminhar em obediência na presença do Senhor. No dicionário Oxford, a palavra obediência significa ato de obedecer, condição, qualidade de obediente, submissão completa. Só que eu achei uma definição na internet que eu gostei e eu anotei aqui, que diz, a obediência pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita ordens dadas por outro. Olha só. Preste muita atenção. Então, você é filho, sua mãe vai lá e fala assim, meu filho, faz isso. E você vai e obedece a sua mãe. Você obedeceu aquela ordem, correto? Você foi lá e fez. E da mesma forma, deve ser nós com Deus. Se não obedecemos a Deus, não desfrutamos. E eu quero falar aqui sobre um homem. Primeiramente, quero trazer esse homem para vocês entenderem o quanto a obediência ela proporciona coisas incríveis. E depois vou falar sobre um homem apenas que desobedeceu a Deus e que não foi bom para ele não. Quero falar sobre Noé. Lá no final de Gênesis 5, a Bíblia vai falar desse homem, Noé. Noé, que aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Quém e Jafé. E em Gênesis 6 está escrito, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhos e filhas, Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhes agradaram para lá. E então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 homens. E no decorrer desse capítulo de número 6, nós veremos que o homem, por conta do pecado, por estar fazendo atrocidades, Deus fala assim, epa, peraí, vou eliminar essa galera. Só que o Senhor encontra em Noé benevolência. Por quê? Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha só, um dos primeiros pontos aqui que Gênesis 6 vai destacar sobre Noé é que ele era um homem justo e íntegro. E ele andava com Deus. Ele caminhava com o Senhor. Certamente Noé orava, ele buscava a presença do Senhor, ele oferecia sacrifícios ao Senhor. E então o Senhor achou nele benevolência. Então o que vai acontecer? Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.
Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, Noé, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. Olha só, e então Deus fala para Noé: você, porém, fará uma arca. E o Senhor começa a dar instruções para Noé: divida-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora, faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. E o Senhor começa a dar instruções para Noé. E sabe o que Noé faz? Ele obedece cada instrução do Senhor. E nós veremos ali em Gênesis 6, 22, que está escrito: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E em Gênesis 7, vai falar: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha só, Deus dá as instruções e Noé faz tudo. E o que Deus faz? Porque Noé obedeceu, Noé obedecia a Deus, Deus o livra. Deus o livra do dilúvio. Uma das coisas que eu estava lendo foi justamente esse princípio. Um princípio de Deus aos que o obedecem é providência. Deus provê. Deus provê o livramento, no caso de Noé. E veremos mais adiante Abraão, Gênesis 22. Nós veremos aqui, todo mundo conhece a história de Abraão. Sara que queria ter um filho, Deus faz uma promessa para ela. Outra mulher que teve que confiar em Deus, Deus faz uma promessa a Sara. Sara já velha, idosa, já tem Isaac. Então Deus vê Abraão. Acho que primeiramente, vamos voltar um pouquinho. Abraão teve que obedecer a Deus, porque o Senhor falou para ele sair da terra dele e ir. Isso aí já é um ato de obediência. Só que em Gênesis 22, Deus vai provar Abraão de um jeito tremendo. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Rapaz, Abraão ouvindo isso, o filho que ele esperou um tempão para ter, Deus virando para ele e fala: pega seu filho aí, sacrifica ele como um holocausto para mim. E nós vamos ver esse mesmo princípio de que Deus provê. Porque na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No versículo 6 vai descrever: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque indagou Abraão. Então respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então os dois sobem até o monte. Lá Abraão prepara todo o holocausto, prepara ali aquele lugar, e ele coloca o seu filho ali. E naquele momento um anjo lhe aparece e fala: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão temia a Deus a tal ponto que, mesmo Deus lhe pedindo o seu filho, ele obedeceu a Deus. Ele foi até o holocausto, colocou Isaque ali e ia matar, como oferta ao Senhor, como um holocausto a Deus. Só que Deus, o Senhor, um anjo do Senhor,
descrito aqui, aparece e fala, Deus entendeu que o coração dele estava em Deus, que ele obedeceria a Deus. Então fala, não precisa fazer isso. E pela segunda vez, mais adiante, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Olha aqui, o Deus provedor agindo novamente. O Senhor, por conta da obediência dele, diz para Abraão, derramarei sobre você bênçãos. Se obedecemos a Deus, o Senhor derrama sobre nós bênçãos. E, gente, isso é tremendo. É tremendo ver que tamanha era a obediência no coração dos caras. Eles temiam a Deus tanto, eles amavam a Deus de tamanha forma, que obedeciam aquilo que o Senhor lhes apontava para fazer. E veremos em Daniel 3, deixa eu abrir aqui, outro exemplo que eu achei fantástico, que é o de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Outro exemplo de obediência. Os três ali, jovens, o rei Nabucodonosor vai e faz uma grande estátua de ouro. É de ouro mesmo, né, pastor? É de ouro. Faz uma grande estátua de ouro para que o povo possa adorar. E os três não adoram, os três não se prostram. Então o rei, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Gente, olha só. E ele vai dizer, pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do salteiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha o rei ameaçando eles, senão vocês vão morrer. E sabe o que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem ao rei? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Os caras temiam a Deus e confiavam no Senhor, obedeceram ao Senhor, porque nós não podemos nos prostrar diante de outros deuses, porque nós servimos a um único Deus, o único Deus vivo. Eles não se prostraram, e então eles falaram, beleza, rei, nós temos um Deus que pode livrar nós. E o que acontece? Por conta da obediência deles diante de Deus, eles são jogados lá dentro e não morrem. O fogo não os consome. E o rei exclamou, olhem, eles estão lá dentro da fornalha, e o rei exclama, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Ele viu naquela quarta figura que ele era alguém santo. Eles não só foram jogados lá dentro, eles foram jogados lá dentro, só que o Senhor estava lá com eles, os livrando. Quando obedecemos a Deus, Deus nos livra de situações. O Senhor pode fazer com que nós podemos até passar pelas dificuldades, até passar pelo fogo, mas a gente passa pelo fogo dando glória a Deus, porque a gente não é queimado. Glória a Deus, igreja. Aos que obedecem, Ele provê o livramento. Aos que obedecem, Ele provê aquilo que nós necessitamos. Veremos isso em Pedro, veremos isso em Elias, veremos isso na mãe de Jesus, veremos isso em Jesus. Em Filipenses 2:8 está escrito, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, Filho de Deus, sendo Deus, obedeceu o Pai. Ele obedeceu a Deus. E foi
até o final, cumprindo com sua missão e seu propósito. E o Senhor, se nós somos livres, se nós somos redimidos, se nós somos comprados pelo sangue de Cristo, se nós nos dizemos cristãos, devemos agir e caminhar na obediência, seguindo a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor e caminhando conforme ela nos diz. Porque a gente tem que entender que a nossa vida agora não é nossa. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, os nossos sonhos pertencem a Deus, os nossos projetos, até mesmo as nossas lágrimas, pertencem a Deus. Tudo quanto fizermos, seja para a glória de Deus. E obediência, ela é um princípio inerente, não tem como escapar disso. Porque se a gente não obedece a Deus, há controvérsia nisso aí. E agora, eu quero ir para um exemplo de desobediência a Deus, para vocês entenderem o quão sério é desobedecer a Deus. E nós vamos lá para Samuel. 1 Samuel. Quem quiser abrir 1 Samuel, já deixar aí na agulha aí, 1 Samuel 15, versículo de número 22. Mas antes eu vou dar o contexto. Quando o povo tinha saído do Egito, Moisés está levando o povo para a terra prometida. Há um momento em que eles se deparam com os amalequitas. E os amalequitas atacam os israelenses, atacam o povo hebreu, atacam o povo de Deus. E naquele momento, lá em Êxodo, isso acontece em Êxodo 17. E lá naquele momento, eles estão ali, Moisés, é aquele momento muito conhecido, que Moisés está lá com as mãos erguidas, está os dois lá segurando os braços de Moisés, enquanto ele intercede, o povo está ganhando, mas se abaixa, o povo começa a perder. Todo mundo conhece, eu creio. Viu na novela? E o povo consegue ganhar, só que Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa de que iria destruir, dizimar os amalequitas. E então, o Senhor, Samuel, através de Samuel, Saul é ungido rei. E chega um momento dessa promessa que Deus fez se cumprir. Lá, em 1 Samuel 15, Samuel vai chegar a Saul e vai falar: Saul, o negócio é o seguinte, o Senhor tem uma direção, você tem que ir lá, destruir os amalequitas, destruir aquele povo e não deixar nada. É tudo. É os bichos, é o ouro, as riquezas, as crianças, os homens, as mulheres, tudo. Porque a justiça de Deus tinha de ser feita. Entretanto, ele chega lá, ele faz isso, só que ele vê os animais, aqueles animais bonitos, vê aquelas coisas ali e fala: não, vou levar comigo. Não mata. Ele leva com ele. E a ordem de Deus era muito clara. Eles deviam destruir tudo e não pegar nada. O Senhor não queria que nada fosse poupado. Porém, tendo vencido Saul e vendo quão agradáveis eram os animais dos amalequitas, não ordenou que fossem eliminados. Então, Deus mostrou a Samuel que foi até Saul. E é aqui em 1 Samuel 15, 22 que nós iremos ler isso. Samuel, porém, respondeu. Samuel chega lá, fala para Saul: Saul, você fez isso, você pegou os animais, você fez isso. Sabe o que acontece? Saul, ele começa a tentar dar aquela remediada. Não, mas eu fiz isso aqui, mas eu fiz isso. Foi os soldados e tudo mais. Só que Samuel responde: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul tinha sido ungido a rei por Samuel, por Deus. Foi por Deus, através de Samuel. Ele foi ungido por Deus. Só que a desobediência de Saul fez com que ele fosse o quê? Rejeitado por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Pois se desobedecemos os princípios da palavra do Senhor, nós morremos, e morremos espiritualmente. E nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, o melhor dessa terra. Pois se obedecemos, caminharemos nessa palavra, nesse firmamento, porque Ele provê. Eu achei fantástico, porque eu estava lendo e eu entendi isso. Noé, com Abraão, com Jesus, Deus provê. Aqueles que obedecem, Deus provê. Deus traz a provisão. Por quê? Porque eles eram pessoas, eram homens que, eles poderiam até mesmo falar assim, não, Abraão poderia ter falado, não vou matar, ele é meu filho. Mas a obediência falou maior, falou mais alto. Porque ele sabia o que o Senhor fazia, o que o Senhor estava fazendo, qual que é a capacidade do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar isso, a palavra do Senhor vai nos mostrar isso. A todo tempo, o Senhor, Ele, por mais que Ele nos pede coisas, nós ganhamos a vida eterna nele. E há algo mais precioso do que estar em Deus, do que obedecer a Deus. A gente não pode fazer as coisas, é claro, com aquele sentimento de, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou ganhar isso aqui. Não é assim que funciona. Mas, se você está entregue e obedece, o Senhor, Ele vai prover aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Amém? E aqui em Saul, nós veremos que ele desobedeceu. Ele desobedeceu, Deus deu uma direção clara, mas ele desobedeceu. Veremos Davi, enquanto ele estava obedecendo a Deus, ele ganhou batalhas, ele guerreou e ganhou batalhas, adquiriu riquezas, mas um momento em que ele desobedeceu, algo muito ruim lhe aconteceu. Veremos Jonas, que o Senhor mandou para Nínive pregar e o cara não foi, desobedeceu. Então, será que a obediência é melhor do que o sacrifício? Será que obedecer é melhor do que sacrificar? Principalmente levando em consideração que nós conhecemos esse Deus. Nós sabemos que Ele é um Deus bondoso, nós sabemos que Ele é um Deus justo, nós sabemos que Ele é um Deus poderoso. Amém? Quantas coisas o Senhor fez na sua vida? Quantos milagres o Senhor proveu para você? E eu te pergunto, por que não obedecê-lo? Por que não obedecer a tua palavra? E mais, a promessa do Senhor. Há promessas para aqueles que obedecem. Isaías 1,19 está escrito: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Comereis o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Só que é necessário obedecer. A obediência. Uma vida de entrega total leva a isso. Uma vida de confiança leva a isso. Uma vida de responsabilidade na presença do Senhor. E eu digo mais. Você pensa assim, só obedecer a Deus. Se você não obedece os seus pais, os seus parentes, os seus líderes, se você não obedece o seu professor, a sua professora, é um princípio do Senhor. Há uma cadeia, uma hierarquia nisso daí. O que é que o Senhor fala para os filhos? Filhos, seja obediente aos teus pais, eu prolongarei os seus dias na terra. É um princípio que devemos carregar nos nossos corações. Em Deuteronômio 11, 13 e 14 está escrito: e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra, e a seu tempo a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite, e darei erva para teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Não vai faltar nada, nada. Se você obedece os mandamentos do Senhor, se você o ama de todo o coração, se você coloca Ele em primeiro lugar, não te faltará nada.
Aí você fala, mas Marcelo, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar, estou passando por uns perrengues. Meu amigo, é para moldar o seu caráter. É o que o pastor Rosemir disse uma vez, a gente que é cristão, a gente que é filho, a gente é prensado, a gente é que nem um carvão, até virar diamante. Amém, glória a Deus. Porque, gente, é muito tremendo, porque aqueles que se desapegam dessas coisas terrenas e olham para Cristo, porque colocam Deus em primeiro lugar, comem do melhor desta terra, porque não estão focados aqui, estão focados lá, porque entendem que recompensa maior é lá no céu, que a recompensa maior será dada quando nós estivermos lá. E aí vem Paulo, considera tudo isso como perda, porque a presença de Deus vale mais. Então o que eu tenho para vocês, o que o Senhor tem na verdade para vocês essa manhã, o que o Senhor trouxe para mim, é: viva em obediência, caminhe em obediência. O que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado é porque eu tenho me esforçado em obedecer a Deus, tenho me esforçado em obedecer aquilo que Ele tem colocado diante de mim. Tem momentos que a gente tende a falhar, não sou santo, não sou perfeito e nunca serei, mas eu me esforço para continuar olhando para o alvo que é Cristo e seguindo Ele, ouvindo seus mandamentos, ouvindo seus ensinamentos. E não basta somente ouvi-los, temos que praticar os seus mandamentos, praticar as suas ordenanças, praticar as suas palavras, porque assim seremos bem-aventurados, assim nós estaremos satisfeitos, completos, nos encontraremos em completa alegria e felicidade, porque Ele é o princípio, o meio, o fim de todas as coisas. Ele é a razão pelo qual vivemos e existimos. Se firmamos a nossa razão, a nossa mente, o nosso coração em outros lugares e não obedecemos a Deus, não vai para frente. Nada do que fizermos vai para frente. Absolutamente nada. Pois Ele é a maior recompensa. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, veremos aqui que um dos princípios de Deus aos que obedecem é que Ele traz a provisão, Ele traz o livramento. Amém? Depois você tire um tempo na sua casa, leia sobre Noé, leia sobre Abraão e leia sobre Saul. Porque é importante ter esses contrastes daqueles que obedeceram e daqueles que desobedeceram. Porque ele foi rejeitado. Gente, ser rejeitado por Deus, misericórdia, porque desobedeceu, ele foi rejeitado. E o Senhor nos chama, nessa manhã, para caminharmos em uma vida de obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Coloque-se de pé nesse momento.